Atos dos Apóstolos 16, 26 a 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Irmãos, uma das grandes alegrias nossas, de todos nós que pertencemos à Igreja de Cristo, é ouvir dos outros irmãos os seus momentos de conversão, quando Deus abriu-lhes o coração, quando Deus converteu a todos em momentos variados, em momentos diversos. Talvez seja uma das maiores alegrias que nós temos nesse momento de ouvir dos irmãos, essa providência de Deus em salvar os irmãos. E nós sabemos que os irmãos podem confirmar isso, né? A obra de Deus na vida de vocês, em momentos variados. E uma coisa que nós podemos perceber é que Deus vai conduzindo as coisas, Deus vai montando toda a nossa estrutura, toda a estrutura da nossa família, para que as coisas converjam, para que as coisas caminhem para esse momento da conversão dos nossos irmãos. Nesse estudo que nós temos feito, irmãos, em Atos dos Apóstolos, e especificamente nesse capítulo 16 também, nós vemos claramente, irmãos, como Deus vai dirigindo, como Deus, de forma surpreendente, de forma maravilhosa, sobrenatural, Ele vai montando todo o esquema, toda a estrutura. Ele vai juntando pessoas, Ele vai tirando pessoas de lugares e levando para outros lugares para que pessoas ouçam a pregação da palavra e se convertam a Cristo Jesus. Isso para que o Evangelho avance, né? Para que o Evangelho continue avançando até os confins da terra. Os irmãos lembram o contexto que nós estamos estudando? Nós estamos tratando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Tratamos aqui da conversão de Lídia, e falamos para os irmãos que trata-se da primeira europeia, né, a ser convertida a Cristo, a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara quando diz que Deus abriu-lhe o coração, né, é o Espírito Santo que faz isso em nós. Ele abre o nosso coração, Ele abre o nosso entendimento. Só através dessa obra poderosa do Espírito Santo é que nós nos convertemos a Cristo. Nós vimos que Paulo, continuando esse trabalho missionário, Paulo voltando para aquele lugar onde as pessoas se reuniam,
aquele lugar próximo ao rio, uma mulher possuída, se intrometeu na passagem de Paulo e os demais irmãos, e estudamos aqui, Paulo expulsando o espírito maligno daquela mulher, e também tudo indica, pelo contexto, pelos textos que nós temos estudado, que aquela mulher também se tornou membro daquela igreja situada na cidade de Filipos. E domingo anterior, irmãos, nós vimos que aquelas pessoas que lucravam, que tinham lucro por causa do trabalho daquela mulher possuída, que se dizia adivinhadora do futuro, aqueles homens que tinham lucro com isso, eles levantaram acusações contra Paulo e Silas, e Paulo e Silas foram humilhados em plena praça pública, eles foram chicoteados, e depois eles foram lançados no cárcere, no interior daquela prisão. E mesmo vimos aqui, irmãos, mesmo naquelas circunstâncias terríveis, as costas rasgadas pela punição, pelas chicotadas, eles não estavam ali murmurando, eles não estavam ali se queixando da vida, mas eles estavam bendizendo ao Senhor, eles estavam cantando louvores a Deus, orando e cantando louvores a Deus. E quando vemos essa passagem, irmãos, quando nós vemos no começo, tudo estava indo tão bem, pessoas estavam se convertendo, Paulo fazendo aquele trabalho ali, missionário naquela cidade, naquele local, de repente Paulo e Silas estavam presos, estavam maltratados no cárcere. Mas também, irmãos, nós precisamos ver o poder, nós precisamos ver aqui a sabedoria, nós precisamos ver a grandeza de Deus, a sua graça na obra da providência, na obra da salvação, porque nós passamos a conhecer aqui outro beneficiário da pregação do Evangelho. Uma pessoa que estava escondida ali, irmãos, na mais profunda prisão, ali no interior da prisão, nós passamos a conhecer aqui uma pessoa que foi exposta à pregação do Evangelho e foi salva por Cristo através da pregação do Evangelho de Paulo e Silas. Veja que esse homem não estava na praça, ele não estava ali na beira do rio, ele não estava num local aberto onde multidões ouviam a pregação do Evangelho. Aquele homem estava naquele local, no interior, no mais profundo daquela prisão, e nós vemos esse relato aqui sucinto, esse relato resumido de Lucas sobre a conversão do carcereiro. E vejam, irmãos, observe a circunstância da conversão do carcereiro, está aí dos versículos 26 a 29. Nós concluímos a passagem anterior, Paulo e Silas orando e louvando a Deus, enquanto os demais companheiros, todas aquelas pessoas que estavam na prisão, eles estavam ouvindo Paulo e Silas orando a Deus, louvando, cantando louvores. Nós vimos aqui que pela palavra eles estavam ali salmodiando, cantando os salmos a Deus, e eis que de modo inesperado houve um terremoto. Vejam que o texto diz, no versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E vejam que, por ser tão forte, abalou as estruturas da prisão, as portas se soltaram, as cadeias foram abertas, e Lucas registra que o carcereiro, então, por causa do terremoto, ele foi despertado do sono por causa desse terremoto, e ele acorda desesperado ali com aquele barulho, a terra tremendo, e por ver tudo aberto, tudo solto,
a Bíblia diz, o texto diz que ele tensionava suicidar-se. Talvez os irmãos estranhem, né? Porque essa atitude do carcereiro de querer, essa atitude drástica, né? Por que ele queria suicidar-se? E acontece, irmãos, que segundo a tradição romana, se um soldado perdesse um preso que estava sob a sua responsabilidade, ele acabaria tendo a penalidade que caberia ao prisioneiro. Lá em Atos 12, 19, nós consideramos aqui com os irmãos, quando Pedro ele foi solto da prisão de maneira sobrenatural, Lucas ele registra ali no texto que os guardas eles foram punidos por isso. Eles foram punidos porque Pedro foi solto e então o carcereiro ele recebeu a punição que caberia a Pedro. E a imagem que nós temos aqui, irmãos, é de uma pessoa, desse carcereiro, uma pessoa extremamente zelosa do seu trabalho, da sua responsabilidade. Os irmãos, eu enfatizei aqui também, Filipos era uma colônia de soldados aposentados, digamos assim. Eles, depois de cumprirem longa caminhada no exército romano, ali então eles se dirigiam para a cidade de Filipos, porque ali eles tinham privilégios, e ali então eles continuavam tendo essa tradição do grande exército romano, e aquele soldado então, zeloso, ele se envergonha então, pela vergonha que ele passaria, o intuito dele naquela hora, o impulso dele, sabendo que sofreria a penalidade que caberia aos presos, ele preferiu o suicídio, estava pronto para isso. No versículo 28, irmãos, nós vemos aqui que surge um grito de esperança para esse carcereiro. Vejam, mas Paulo, Lucas narra, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Vejam, irmãos, que nós não sabemos explicar por que os demais prisioneiros não fugiram, né? As portas estavam abertas, era a oportunidade de todos fugirem, nós não sabemos explicar, o texto não explica. A única argumentação que nós temos, irmãos, é que eles ficaram admirados, eles ficaram aturdidos mesmo diante daquela manifestação de louvor, de adoração de Paulo e Silas. Ali o que nós podemos imaginar ali, irmãos, é a presença grandiosa de Deus naquele ambiente, quando Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Veio um terremoto, os irmãos sabem que terremoto, a terra tremer, é uma manifestação contínua. Nós vemos muito isso no Antigo Testamento, quando Deus se manifestava em determinado lugar e, de alguma maneira, irmãos, eles ficaram surpresos, pois nós estamos aqui diante de um milagre, né? Talvez por isso aqueles homens ficaram ali retidos naquele lugar, né? Quando aconteceu o terremoto e as cadeias foram abertas. O carcereiro ele ficou surpreso, irmãos, com aquele grito, né? Lá embaixo estava escuro, lembram os irmãos que eu enfatizei, ali era um lugar insípido, era um lugar escuro, no interior da terra, e o carcereiro pegou uma tocha, desceu e ficou surpreso, porque realmente todos estavam ali, apesar das cadeias abertas, das prisões escancaradas, né, por causa do milagre, do terremoto que havia acontecido. E por tudo aquilo que o carcereiro tinha ouvido, irmãos, sobre... ele estava ali diante de instrumentos de Deus, homens de Deus que, mesmo em situação complicada, ali com as costas rasgadas, sujos, depois de serem humilhados na praça pública, eles cantavam louvores a Deus.
E ele então se prostrou. Diz a Bíblia, que a palavra de Deus, que ele estava trêmulo. Ele estava trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas, como que reconhecendo que ali estavam homens de Deus, instrumentos de Deus que estavam sendo utilizados por Deus para aquele momento que estava acontecendo ali. E essas então são as circunstâncias que, de forma aqui muito resumida, irmãos, Lucas registra, mas suficiente aqui para nós entendermos tudo o que aconteceu ali naquele momento da conversão do carcereiro. Nos versículos 30 a 32, nós vemos efetivamente o registro da conversão do carcereiro. Aqui nós vemos, irmãos, mais uma vez, a responsabilidade humana na conversão, o interesse agora. Veja que o carcereiro se mostra interessado, né? O que é que eu devo fazer para ser salvo? Ele, diante de tudo aquilo que ele tinha ouvido, daquela manifestação poderosa de Deus, de tudo que ele ouvia de Paulo e Silas cantando louvores a Deus, ele, no versículo 30, narra depois, trazendo-os para fora, diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Lembram de Lídia? Nós enfatizamos aqui, Lídia estava num lugar onde estavam cantando louvores a Deus. Lídia estava num lugar onde as pessoas oravam, estavam buscando a Deus. E assim a responsável humana de buscar, de questionar, através de tudo aquilo que eles ouvem da palavra de Deus, de todo o ambiente de pessoas que propagam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. E vários comentaristas levantam essa questão, se ele estava exatamente falando da salvação da alma, ou se estava falando daquela situação ali que ele estava sendo salvo, né? Afinal de contas, ele não seria punido por causa dos presos. Mas, irmãos, vejam que aquele homem, é possível que ele já tivesse ouvido falar do Evangelho. Lembram da pitonisa, da mulher possessa? Aquela mulher ali, ela sabia quem era Paulo e Silas. O Evangelho estava sendo pregado naquela cidade, irmãos. Paulo para cima e para baixo, e ele ia sempre para aquele lugar, à beira do rio, o Evangelho sendo pregado a todo instante. É possível que o carcereiro já tivesse ouvido sobre o Evangelho, já tivesse ouvido de que ali na cidade havia missionários que pregavam a palavra de Deus. E não é improvável, irmãos, que antes de dormir, aquele carcereiro tivesse ouvido os louvores a Deus, os hinos cantados por aqueles homens, aquelas orações, e diante de todas aquelas orações, diante daqueles hinos que eram cantados, aquele carcereiro, antes de dormir, tivesse aquele momento de questionamento, de pergunta, né? Como está a minha alma? O que é que vai acontecer depois que eu morrer? Esse questionamento de que toda pessoa faz, irmãos. Todas as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, elas se perguntam: que vida é essa? Né? Para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? As pessoas se questionam e possivelmente, irmãos, aquele carcereiro tenha feito várias perguntas, vários questionamentos a ele mesmo, e perguntas envolvendo a vida eterna, né, que é uma das grandes preocupações do ser humano. Não é improvável, irmãos, que aquele carcereiro tenha tido esses momentos antes de dormir. E o fato, irmãos, é que ele fez a pergunta certa para o apóstolo Paulo e para Silas. O interesse do carcereiro não foi mais os presos, a pergunta não foi mais do carcereiro, não foi mais a questão da punição que ele recebeu, nada mais nesse sentido, irmãos. A pergunta do carcereiro foi a mais importante que ele podia ter feito. O que é que um homem precisa fazer para ser salvo? Veja que Paulo responde, irmãos, né? A doutrina
essencial do Evangelho, a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé. Vejam que Paulo imediatamente ele responde de maneira sucinta, mas que resume a essência do Evangelho, a essência da doutrina da salvação, quando ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Irmãos, é possível que Paulo tenha falado outras coisas, né? Mas Lucas resume aqui, como eu disse, a essência, a mensagem da salvação. Ele não diz aqui: olha, você precisa fazer obras, você precisa, vou marcar uma data para ter um período para que você... Não, Paulo, ele imediatamente, irmãos, ele resume ali o que o homem precisa exatamente para ser salvo: crer no Senhor Jesus e será salvo. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele não está aqui exigindo apenas um consentimento intelectual, um aceite, concordando com a mensagem teológica ou doutrinária. Veja que Paulo, o que Paulo informa para aquele homem é que ele deveria se entregar a Cristo, que ele deveria entregar a sua vida a Cristo Jesus, para que ele tivesse confiança na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, que ele pudesse então dar a sua vida, entregar a sua vida, né, com toda a sua força, com toda a sua integridade a Cristo Jesus. É uma resposta simples, irmãos, mas essencial, fundamental, né, na descrição da salvação em Cristo Jesus. Veja que Paulo aqui, irmãos, ele fala também da abrangência da salvação. Essa bênção de nós entendermos que toda a família, ela está sendo, né, faz parte dessa abrangência da salvação. É claro, irmãos, que Paulo não está dizendo aqui que com a fé daquele homem, né, todos os familiares seriam salvos, né, porque todos nós precisamos de fé, a não ser que seja como nós podemos imaginar aqui, irmãos, a questão de menores. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós entendemos que nós somos aliancistas, irmãos. Nunca esqueçam disso, nós somos aliancistas. Nós cremos que quando Deus nos salvou, Deus fez uma aliança conosco e com a nossa família. É por isso que, pela fé, os filhos dos crentes trazem os seus filhos à frente para serem batizados, porque nós cremos pela fé que Deus fez uma aliança conosco e que no momento certo os nossos filhos, eles vão se manifestar mostrando fé em Cristo Jesus. Essa é uma doutrina cara para nós, irmãos. Mas vejam o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, uma coisa que nós vemos acontecer, é uma coisa que nós temos visto, inclusive, em muitas famílias, de modo geral. Quando um cabeça da família, ele se converte a Cristo, todos os outros familiares, eles passam a integrar também a igreja de Cristo, o Evangelho de Cristo Jesus. Isso é uma coisa ordinária, irmãos, temos visto. É lógico que muitas exceções acontecem, mas nós vemos isso, irmãos, e nós vemos isso na vida do carcereiro. É provável, como diz aqui, é provável não, está no versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus a todos de sua casa. Paulo, então, ele diante da entrega do carcereiro, Paulo, então, ele faz essa pregação não somente para o carcereiro, mas também para toda a família. E aqui nós temos o resumo, irmãos, do registro que Lucas faz. Certamente aqui há um desenrolar de outros fatos aqui,
e nós vemos nos versículos 33 a 34 as evidências da conversão do carcereiro. Isso é muito interessante, irmãos, porque quando nós nos convertemos a Cristo, nós passamos a mostrar determinadas evidências. E aqui nesse resumo muito rápido que Lucas faz, ele passa a mostrar algumas evidências, algumas demonstrações de mudança de vida do carcereiro. Olha, atentem comigo, irmãos. Veja que a primeira demonstração do carcereiro é o genuíno amor cristão. Vejam que ele era um homem cumpridor do seu trabalho, certamente insensível ali diante daquele ambiente escuro, insípido. Mas vejam, irmãos, que uma vez agora convertido, vemos o carcereiro mostrando amor cristão, essa preocupação sincera, né, com os seus irmãos. Veja no versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, né? Ele passou a lhe demonstrar preocupação para os seus irmãos, né? Lavando as costas ali, passando o remédio, tratando ali da situação daqueles irmãos, demonstrando ali verdadeira preocupação, verdadeiro amor cristão pelos seus irmãos. Veja no versículo 34 também, o carcereiro levou-os para a sua casa, provavelmente era um lugar próximo, né, durante a noite. O Lucas faz questão de dizer que por volta da meia-noite, né, naquela mesma hora, no versículo 33, e no versículo 34, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, né, esse cuidado, esse tratamento com os seus irmãos. Alguns comentaristas dizem que ali foi comemorada a Santa Ceia. Nós não podemos afirmar isso, pode ser que tenha sido também, irmãos. O fato é que o carcereiro manifesta uma das evidências bíblicas, que é o amor cristão. Ele passa a se preocupar com o seu irmão, com o próximo. Outra evidência é a obediência às ordenanças de Deus, né? A Bíblia ensina que nós, diante dessa mudança de vida, diante da conversão, a partir do momento que nós cremos que Jesus Cristo nos salvou, o cristão ele deve ser batizado, ele deve procurar ser batizado. Ele deve sentir esse desejo de forma visível, mostrar aquilo que Deus fez no seu interior, a mudança radical que Deus fez no seu interior, na sua vida. E aqui então, e como sinal do pacto, irmãos, no sinal dessa aliança que Deus fez com o seu povo, e aquele homem prontamente prestou obediência a Deus, e lemos no versículo 33, que ele foi batizado juntamente com a sua família. Um comentarista, irmãos, ele diz que ali aconteceram duas lavagens. A primeira, o carcereiro lavou as feridas dos irmãos. E a segunda lavagem, o carcereiro teve seus pecados lavados através do batismo. Como presbiterianos também, irmãos, esse aqui é um dos momentos da Bíblia que nós levamos em consideração com relação ao batismo por aspersão, e não batismo por imersão, porque até pelo ambiente, na casa do carcereiro, o horário, aqui tudo parece apontar para uma coisa mais como nós realizamos, irmãos. Mas isso é irrelevante também, irmãos. Isso aqui nós não queremos tratar, mas o importante aqui é que ele manifesta as evidências da conversão naquelas circunstâncias, essa disposição de obedecer a Deus, de se submetendo ao batismo,
como eu disse, aquele momento visível diante dos irmãos, visivelmente esse sinal que aponta para a obra que Deus realizou no seu interior. E a terceira evidência aqui, irmãos, da conversão a Cristo é a alegria. Alegria. Veja no versículo 34, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. É uma demonstração também, é uma evidência, né? A alegria, aquilo que de mais importante pode acontecer na vida de uma pessoa, irmão, se converter a Deus, crer em Deus, né? Não há nada mais importante nesta vida, irmãos, do que isso. E eles sabiam disso, tanto é que Lucas, ele deixa muito claro a razão da alegria deles aqui, por terem crido em Deus. Irmãos, diante disso que nós consideramos nessa manhã, através desses textos, ou desses versículos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para a nossa vida, algumas lições para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada cristã. A primeira lição, irmãos, que eu gostaria de trazer para os irmãos é a providência, a soberania de Deus, providenciando todas as coisas para que as pessoas sejam convertidas. Veja que, se nós olharmos as histórias dos irmãos aqui presentes, eles vão contar como Deus vai mexendo, né, as pessoas, as suas vidas, nos lugares, em determinadas situações, com esse objetivo de, num determinado momento, as pessoas serem convertidas, os irmãos serem convertidos a Cristo Jesus. E nós vemos aqui como Deus, né, vai de forma maravilhosa, vai dirigindo, né, Paulo querendo ir para determinados lugares, ele era impedido, depois ia para outro, era impedido, de repente ele chega ao porto de Troade, ele tem aquela visão do varão macedônio, passa-nos e ajuda, ele obedece a Deus, ele vai para aquele lugar, de repente naquele lugar ele não encontra ninguém, nenhuma sinagoga, né, porque a estratégia de Paulo, nos lugares onde ele chegava, ele se dirigia até as sinagogas para pregar o evangelho. Ali ele não encontra nenhuma sinagoga, mas fica sabendo que na beira do rio havia ali mulheres que se reuniam para orar, para cantar louvores a Deus. E ali ele prega o evangelho. Nós vemos a conversão de Lídia, né, que Deus abriu-lhe o coração. Depois Paulo, então, ele continua naquela cidade, indo para lá e para cá. Diz a palavra de Deus que ele indo para aquele lugar, na beira do rio, aquela mulher se intromete ali no meio, e aí de repente Paulo, e diz a Bíblia que foram vários dias, irmãos. Paulo ia todo dia, aquela mulher ali insistia, de repente Paulo não aguentou mais e disse para que aquele espírito imundo saísse daquela mulher, e por causa disso, irmãos, por causa disso, aqueles homens que recebiam lucros, que tinham lucros com aquela mulher, aqueles homens então levantaram calúnias contra Paulo e Silas, e o resultado qual foi? Eles deixaram de pregar em ambiente aberto, eles deixaram de pregar naquele lugar à beira do rio, eles deixaram de pregar nas praças. Sabe onde eles foram pregar, irmãos? Lá na prisão, lá naquele lugar mais profundo, aquele lugar escuro, onde não há poucas pessoas ali. Paulo e Silas, diz a palavra de Deus, que eles oravam e cantavam louvores a Deus. E quem foi? É possível também aqui, irmãos, que nós, aqueles prisioneiros, por não terem fugido, é possível que eles tenham ouvido o evangelho, é possível também que eles tenham convertido. Eu não sei, irmãos, nós não sabemos. O que nós sabemos, irmãos, é que aquele homem, o carcereiro, ele foi exposto à palavra de Deus. E ele então se converteu a Cristo.
Esse é a soberania de Deus, irmãos. Deus dirigindo todas as coisas para que pessoas ouçam o Evangelho, ouçam a exposição do Evangelho e se convertam a Cristo. Aqui também, irmãos, nós vemos a importância do questionamento que todo homem deve fazer. O que devo fazer para ser salvo? Eu espero em Deus que todos aqui que estejam me ouvindo sejam convertidos a Cristo Jesus. Mas, irmãos, o homem sem Deus, ele questiona, o seu coração ele está inquieto. O seu coração está em ebulição, ele está fervendo, perguntando isso ao seu íntimo, à sua alma. O que é que eu devo fazer? É por isso que muitas pessoas se envolvem em trabalhos sociais, de ajudar pessoas, porque esse íntimo inquieto leva-o a fazer isso, a querer fazer alguma coisa, como se pelas suas mãos, pelo seu trabalho, ele pudesse alcançar a salvação. E aqui, irmãos, nós vemos também nesse texto, o caminho da salvação ele é apresentado aqui, de maneira simples, de maneira bem resumida aqui, para que o homem, para ser salvo, ele precisa confiar, ele precisa crer na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. E a mais importante aqui, irmãos, talvez não seja nem para nós que somos salvos em Cristo, porque quando olhamos para trás, nós podemos dizer, louvado seja Deus pela obra que Ele realizou na nossa vida, de nos salvar, de nos resgatar. Mas vejam, irmãos, talvez a aplicação mais importante certamente é para aqueles que porventura ainda não ouviram, ainda não tenham aceitado a Cristo como Salvador, ou crerem em Cristo como Salvador. Vejam que as oportunidades elas estão sendo manifestadas. Uma das nossas responsabilidades como pastor é pregar publicamente, é isso que nós estamos fazendo aqui. As portas estão abertas e o Evangelho ele é pregado publicamente para que as pessoas ouçam. E essa é uma oportunidade que as pessoas têm de ouvir o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E a resposta para a grande pergunta do homem está aí na palavra de Deus. Essa é a grande resposta para a salvação dos perdidos, para aqueles que ainda não creem em Jesus como Salvador, é crer no Senhor Jesus para ser salvo. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós sejamos instrumentos de Deus, de levar essa mensagem de salvação, e que nós não cansemos de pregar essa palavra bendita, essa palavra que foi levada ali no fundo daquela prisão, como Paulo e Silas fizeram. Assim também, irmãos, nós temos a oportunidade de levar essa palavra para vários ambientes, várias situações, e que nós não negligenciemos essa missão que nos foi dada por Cristo Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vocês falarão desse Evangelho, vocês serão testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.